Olá, meus amores! Vamos para mais uma aulinha de geografia e nós vamos continuar falando sobre a região sudeste. Hoje nós vamos entrar no tópico aspectos econômicos. Na outra aula falamos sobre os aspectos físicos, clima, relevo, e hoje nós vamos falar sobre os aspectos econômicos. O sudeste tem a economia mais desenvolvida do país, tá? De todas as regiões, centro-oeste, nordeste, sudeste, sul, a mais desenvolvida é a sudeste, tá? Aí dentro das atividades do extrativismo vegetal, apesar de ter uma grande devastação das florestas, a extração de madeiras na Mata Atlântica e exploração do cerrado para obter lenha. Dentro do extrativismo animal, o que mais destaca é a pesca marinha, que é praticada especialmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dentro do extrativismo mineral, é o tipo de extrativismo mais praticado aqui no Sudeste. O estado mais rico do país em recursos minerais é Minas Gerais. A área conhecida como quadrilátero ferrífero, próximo a Belo Horizonte, produz ferro, manganês, ouro e bauxita. Tudo isso em Minas. Também são extraídos nesse estado cassiteria, urânio, calcário, mármore, pedras preciosas e água mineral. Então, por isso que o extrativismo mineral lá é bem praticado, porque lá é uma cidade muito rica em minerais. Nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo são explorados o petróleo. A Bacia de Campos, que fica lá no litoral do Rio de Janeiro, é uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil. Uma das mais extensas bacias de petróleo do país localiza-se no mar litoral do estado de São Paulo, que chama-se Bacia de Campos. O petróleo dessa área situa-se a milhares de metros de profundidade abaixo de uma camada de sal. Por isso, a área é chamada de pré-sal, porque o petróleo fica onde? Passa pela água, vai descendo, aí passa por uma camada de sal que fica lá embaixo. Por isso que é chamada de pré-sal. A camada de pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre o estado do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em São Paulo é encontrado o chumbo. Então vamos lá. O petróleo, ele é explorado aonde? Em São Paulo e Rio de Janeiro. O chumbo é só em São Paulo, tá? Dentro da agricultura e da pecuária, né? Vocês sabem já o que é agricultura e pecuária. Então vamos lá. A agricultura é praticada em todos os estados da região sudeste. A agricultura comercial é o tipo predominante. O que é a agricultura comercial? Ele vai lá, retira os produtos para poder estar vendendo. A agricultura e a pecuária estão hoje reunidas na agropecuária, principalmente nas áreas de maior desenvolvimento da região sudeste. Na agropecuária, especialmente nas atividades de cultivo, utilizam-se máquinas, fertilizantes, equipamentos de previsão do tempo, sementes selecionadas e modificadas. O gado recebe tratamento especial como alimentação de ração, medicamentos, dentre outros cuidados. Então, aí vocês veem que a pecuária, o que era a pecuária? Né? Era só a criação de animais, essas coisas. O que é a agropecuária? É a mistura da pecuária com a tecnologia, tá? Com as indústrias, porque vocês veem aqui, eles usam o quê? As máquinas para fertilizar, usa outros equipamentos, outros recursos que existem hoje em dia para estar elevando, né, para estar aumentando a pecuária deles. Então, tem a pecuária e a agropecuária. Então, quando a tia perguntar de agropecuária, lembra isso que a tia explicou, que é uma atividade de cultivo, mas que se utilizam máquinas, fertilizantes, entre outros recursos, tá?
Os principais produtos agrícolas são cana-de-açúcar, milho, arroz, feijão, algodão, mandioca, laranja, soja, frutas e verduras. Quais são os principais rebanhos da região sudeste? Nós temos bovinos e suínos. Além disso, a região é a maior produtora de carne de frango e de ovos no Brasil. Então, quem mais produz carne de frango e ovos é a região sudeste. Dentro das indústrias e comércios e também transportes. A região sudeste é a mais industrializada do país, como a tia já havia falado, a economia dela é a mais desenvolvida, ela também é a mais industrializada. A indústria de transformação é a principal atividade econômica. São Paulo tem o maior conjunto de indústrias da América Latina. As principais indústrias da região sudeste são a automobilística, petroquímica, siderúrgica e naval. Então, se a tia perguntar para o 5º ano quais são as principais indústrias da região sudeste, são qual? Automobilística, petroquímica, siderúrgica e naval, tá? A automobilística, você já sabe que é questão de automóveis. Petroquímica, além do petróleo, de alguns outros itens são inseridos aí também. Siderúrgica, questão de ferro, essas coisas. E naval é questão de navio, essas coisas. As atividades agora agrícolas, ó, a tia falou sobre a agropecuária, certo? Agora vamos para o outro. As atividades agrícolas também têm relação com a indústria. Essa nova atividade é chamada de agroindústria. Ou seja, em muitas fazendas o produto agrícola já é colhido e transformado em produtos alimentícios, que serão diretamente vendidos ao mercado. Então, a agropecuária, né, tem a ligação da pecuária com as indústrias. A agroindústria é a ligação da agricultura com as indústrias, fazem os dois juntos. Então, eles também utilizam maquinário, outros recursos também para estar auxiliando aí na produção dessas fazendas. O comércio, ele é muito desenvolvido nessa região. O maior movimento ocorre nas capitais dos estados e nas principais cidades. Os produtos mais vendidos são café, sal, açúcar, alimentos, calçados, tecidos, couro, matérias-primas em geral e automóveis. Dentro do turismo, né, vocês sabem que a região sudeste, né, o turismo dela é bem desenvolvido, né, é grande. A atividade turística é muito desenvolvida, principalmente nas cidades históricas de Minas Gerais. Então, quando a gente vai para Minas Gerais, a gente procura o quê? As cidades históricas, porque é uma cidade histórica, tem todo um contexto ali envolvido, né? As casas antigas, os casarões, igrejas. Então, a gente procura, quando vai em Minas Gerais, a gente também vê muito essa questão da história de Minas. Aqui no Rio de Janeiro, né, tem suas praias e suas atividades culturais. Quando as pessoas vêm para o Rio de Janeiro, elas ficam encantadas com as nossas praias. E em São Paulo, o que faz desenvolver o turismo lá é o comércio e a cultura de São Paulo. Então, cada região tem um desenvolvimento, né, uma área do turismo mais desenvolvida que a outra. Aí a tia trouxe para vocês aqui uma imagem para vocês estarem vendo, ó, a agroindústria. Tá vendo? Ó, eles estão colhendo, tá? Já plantaram, também com a ajuda de maquinário, provavelmente. Tá vendo que é bem grande? E ó, tá vendo? Eles vindo colhendo já, ó. Então, isso é agroindústria. É quando a gente usa a agricultura e usa dos recursos industriais para estar auxiliando na produção. Aí a agropecuária, esquece essa daqui, porque essa daqui é da agroindústria também. A agropecuária, tá vendo, ó, os bichinhos? Ó, olha onde ficam os frangos, ó. O equipamento que eles usam para poder estar alimentando os franguinhos.
Então, é também essa ajuda, né, que ele tem a diferença, né, da agropecuária para a agroindústria, que os dois usam a ajuda das indústrias. Aí, atividades do livro é da página 450, que é texto, 451 também é texto, 452 é o nosso exercício, tá? Então, vamos lá para o nosso exercício, vai só até essa página, tá? Na número 1, com base nas informações obtidas, nesta lição, explique. Agroindústria. O que é a agroindústria? Tá? É uma atividade que está relacionada com o quê? Né? E a agropecuária? Também vocês vão estar explicando o que é a agropecuária. 2. Explique por que a região sudeste é considerada a mais industrializada do país. Por que vocês acham que a região sudeste ela é mais industrializada do que as outras regiões? Por que será? Quinto ano. Se vocês forem observar, a tia já falou sobre a região centro-oeste, norte e nordeste. E agora eu estou falando sobre a sudeste. Vocês vão observar que as indústrias, né, elas estão mais focadas em que região? Na região norte tem muita... Norte e nordeste, vamos falar das duas juntas. Tem muitas indústrias? Pode até ter, mas nem tantas, né? Na região centro-oeste tem? Aí a região centro-oeste já tem um pouco mais. Mas a grande quantidade de indústrias está na região sudeste. Então, por isso que ela é mais desenvolvida, né? Ela é mais industrializada. Aí tem o exercício da folhinha de geografia, tá? Que já está disponível na escola. Na número 1, complete as frases com agroindústria ou agropecuária. A mesma coisa, tá? Letra A, pontinho, pontinho, é a atividade que está relacionada com a agricultura e a indústria, praticada na mesma unidade de produção. Isso daí é o quê? Agroindústria ou agropecuária? B, prestem atenção porque na própria frase já tem uma respostazinha para ajudar. B, a pontinho, pontinho, é a atividade que se relaciona com a agricultura e a pecuária, muitas vezes praticada na mesma unidade de produção, tá? Vocês veem que na letra A é só agricultura e indústria. Na letra B fala da pecuária, tá? Então, vamos lá. Número 2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí a tia tá, letra A, extrativismo vegetal, letra B, animal e letra C, mineral. Aí tem os exemplos, vocês vão ver qual é que se encaixa o extrativismo mineral, qual que se encaixa o extrativismo animal, tá? 3, V para verdadeiro ou F para falso. Os principais rebanhos da região sudeste são bovinos e suínos, tá? Verdadeiro ou falso. A região sudeste é a menos industrializada do país, verdadeiro ou falso. No Rio de Janeiro é encontrado chumbo, tá? Nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo explora-se o petróleo, verdadeiro ou falso? O comércio é muito desenvolvido na região sudeste? Aí vão ver, pelo que a tia explicou, verdadeiro ou falso. 4. Por que a região sudeste é considerada a mais industrializada do país? A tia já acabou de explicar, tá? A tia está morrendo de saudade. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, meus amores.